Igreja, amém? Vou perguntar igual perguntei de manhã, quem está feliz aí, digam glória a Deus. Amém, que bênção. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Lucas, o capítulo é o 10, e nós vamos ler a partir do versículo de número 25. O texto conhecido como a parábola do bom samaritano. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 25. Quem encontrou aí, diga amém. Amém. Vamos ler então. Diz assim: E levantou-se certo doutor da lei, e querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, e viu-o, e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, e deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares com ele eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E o homem respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Convido você a fechar os seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por estarmos aqui nesta noite. Ó Deus, somos privilegiados de poder compartilhar a Tua palavra, ouvir a Tua voz e os Teus ensinamentos, ó Pai, para que possamos crescer, para que possamos amadurecer, nos fortalecer, para romper, ó Pai, todas as barreiras. Nós assim oramos. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós iniciamos esta mensagem no culto de celebração pela manhã, às 10 horas. E na ocasião, eu informei para a igreja que a nossa meditação seria nesse capítulo 10 de Lucas, no versículo 27, que diz assim: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E a parte ao teu próximo como a ti mesmo, nós falaremos agora pela noite, nesta segunda celebração. E Deus nos fez entender pela manhã que Jesus
através do amor do Pai, nos resgatou. E este resgate foi da morte. E nos perdoou em amor. E eu disse pela manhã que nós temos duas certezas. Uma é que existe a vida eterna. Tanto é que esta passagem bíblica conta o diálogo de um intérprete da lei ou um doutor da lei com Jesus, e a preocupação dele era saber o que ele precisava fazer para viver eternamente. Ele fala assim: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a outra certeza que temos é que, se existe a vida eterna, também existe a morte eterna. Mas para nós, os filhos de Deus, está reservado este grande livramento, que é o perdão dos nossos pecados e tirado sobre nós o jugo do juízo da morte eterna. Porque a própria palavra fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu também disse que a palavra em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, nos alerta que ao homem está destinado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Certo é que todos nós daremos conta da nossa alma, da nossa vida, e cabe a nós uma escolha, uma decisão. Aí pela manhã, eu fiz a pergunta: o que você decide? Qual é a sua escolha? Viver eternamente ou uma vida afastada de Deus, uma morte eterna? Mas o amor de Deus que nos resgatou, que nos comprou com alto preço, dando a própria vida do seu Filho, nos tornou livres do pecado, para vivermos agora, de fato, uma nova vida. E essa nova vida, ela tem que ser em plena adoração e devoção a Deus. E eu disse pela manhã que esta exigência não é porque Deus, Ele vai fazer isso, olha, para Ele se sentir bem, não, mas isso é para o nosso próprio benefício. Porque quando adoramos a Deus, de todo o coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, isso é para o nosso próprio bem. E eu quero só lembrar aqui que eu disse que de todo o coração, que um coração totalmente entregue a Deus é um coração repleto de alegria, porque é o próprio Espírito Santo que produz este fruto internamente. De forma que nós vamos transparecer, e eu disse aqui, risos intermináveis, mas não é aquele sorriso apenas dos lábios da boca, mas é no nosso olhar, na nossa face, nas nossas atitudes. Sabe por quê? Porque quando temos o Espírito Santo, nós nos parecemos com o Senhor Jesus. E Jesus é a luz. Então, quando nos parecemos com Jesus, nós nos mostramos a outras pessoas, aquele que nos vê como a própria luz. Eu disse também que quando aquele homem começa a conversar com Jesus, ele faz uma pergunta, e o que seria uma resposta, Jesus responde com outra pergunta, dando a ele a oportunidade de um verdadeiro diálogo com a própria vida, que é Jesus. E nesta noite nós vamos falar da parte B deste versículo 27, que é o amor ao próximo. Mas ainda não temos como deixar de
falar, de expressar ainda este amor tão grandioso de Deus que nos resgatou. E este amor, ele nos constrange, pois às vezes nos sentimos indignos dele, porque nos deparamos com a nossa limitação. Mas nós temos que entender, em nome de Jesus, nessa noite, o valor que temos para Deus. E este resgate, ele é capaz de impactar a nossa vida, impactar profundamente aquilo que você é, as suas emoções, a sua personalidade e a sua estrutura. Aí você pode, de fato, adorar a Deus de todo o coração. E quando Ele vai trabalhando a nossa estrutura, né, nós vamos cada vez mais nos parecendo com Ele. Porque é isso que somos, discípulos e discípulas, filhos e filhas de Deus. E o discípulo nada mais é aquele que faz o que o mestre faz. Então nós temos que entender que nós temos um valor, e este valor é grandioso porque foi preço de sangue. Da mesma forma que nós lemos aqui nessa parábola, nessa história que Jesus conta aquele homem para ele pudesse entender o valor que ele tem e o valor que as pessoas têm. E ele coloca no centro da história um samaritano, que na história de Israel era um povo meio que renegado. Muitos até o consideravam até de segunda categoria, ou de baixo valor, mas é exatamente este que Deus coloca no centro da história, para usar, para servir de instrumento, para resgatar alguém que estava à beira da morte. Outrora, nós também estávamos neste caminho tortuoso, que é o que a Bíblia descreve aqui. Um caminho muito perigoso, cheio de curvas, mas o pior, repletos de assaltantes, salteadores, pessoas que queriam fazer mal, destruir, roubar, tirar tudo daqueles que estavam passando ali. E é este o grande valor que temos, porque Deus, Ele foi lá e nos resgatou desta condição de meio morto ou perdendo a vida, e nos trouxe para o seu reino, nos trouxe para a sua presença e colocou em nós algo muito valioso, que é o Espírito Santo. E você tem o Espírito Santo de Deus. Quem crê nisso, diga amém. E é este selo, esta marca que faz de você uma pessoa de muito valor, um tesouro de Deus. Diga a pessoa que está ao seu lado aí, ó, você é um tesouro de Deus. E aqui é a junção dos tesouros de Deus. É por isso que você não pode faltar culto, porque aqui, ó, olha como o tesouro resplandece, é bonito, brilha, né? Tão bom. E cada um de nós aqui estamos brilhando um ao outro, mas não é porque somos alguma coisa, mas é porque Jesus está em nós. Então, quando você olha para o seu irmão e fala bem assim, você é um tesouro, você está vendo Jesus nele, e ele está vendo Jesus em você. Tem um louvor que diz assim, né? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Mas não para por aí, porque o chamado que Deus tem para nós, esse resgate em amor, é para também levar este amor para outras pessoas. E Jesus nos chama e nos alerta nessa noite, porque mesmo às vezes que éramos indignos,
mas agora perdoados, e a própria palavra fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, agora também nós somos chamados para desempenhar o mesmo papel deste bom samaritano, para resgatar também pessoas das trevas, das garras do diabo, aqueles que estão jogados à beiras do caminho, na mão de salteadores e toda sorte de coisa ruim. E Jesus queria exatamente que aquele homem entendesse isso, e no diálogo era exatamente isso: olha, tem que amar a Deus, mas também tem que amar o próximo. Como somos cheios de justificativas, ele então faz uma pergunta: quem é o meu próximo? Então Jesus conta essa parábola. Jesus estava transmitindo a ele uma verdade, mas de uma forma, deu uma embrulhada, colocou ali num papel, vamos dizer assim, para melhor entendimento, para que ele enxergasse que ele tinha valor, mas que também as pessoas têm valor. E a mesma bênção que nós temos de ser alcançado pelo resgate do amor para a salvação, muitos precisam também. Se você for fazer uma análise aí, lembra de algumas pessoas, sua família, colegas de trabalho, esposo, esposa, filho, filha. Quantos precisam também experimentar esse resgate do amor de Deus? E sabe com quem Deus conta? Com você. E Deus nos faz um alerta: não podemos sonegar este chamado de Deus. Porque Ele nos comissiona isso, e a palavra exatamente vai dizer isso: olha, ide e pregai o Evangelho, anunciai as boas novas que você recebeu e que as pessoas também, as boas notícias de salvação. Não podemos sonegar, porque aqueles que sonegaram foram tidos como hipócritas. E misericórdia de ouvir uma palavra tão dura como Jesus disse para os religiosos daquela época. E ele disse assim: olha, vós sois hipócritas, vós sois sepulcros caiados, que por fora estão bonitos, mas por dentro estão mortos. Misericórdia. Para que as pessoas soubessem, identificassem que num determinado lugar havia um túmulo, eles caiavam as pedras de branco. Então, aquelas pessoas que viam as pedras caiadas já passavam de longe, mesmo que a sua aparência era uma aparência formosa, até tudo branquinho, mas sabiam que por dentro não havia vida. Mas Deus, Ele nos chama para ter vida, para transmitir vida, e nos ressuscitou em Jesus para uma vida eterna. É isso que Ele nos chama, para sermos bons samaritanos, para sermos embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores para transmitir vida. E glória a Deus que temos vida. Quem está vivo aí, diga glória a Deus. Quem tem vida eterna aí, tenha certeza, diga glória a Deus. Mas precisamos passar essa vida para frente. E é por isso que Deus nos chama como embaixadores. Tem um louvor que um pouco antigo, né? E eu gostava muito de cantar esse louvor numa igreja que eu era aqui. Este louvor dizia assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, mas celeste pátria sim,
é para onde vou. Embaixador por Deus, de reino da além céus, eu estou a serviço do meu rei. E diga mais o louvor: eis a mensagem que ele me deu, que os anjos cantam lá do céu: reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Nós somos embaixadores, mas nessa última hora nós temos visto muitos embaixadores desistindo da causa, abandonando a missão. E a missão ainda não se concluiu, porque vai se concluir quando Deus nos chamar para a pátria celestial. Enquanto isso, nós somos embaixadores. E a palavra nos faz um alerta em 2 Coríntios capítulo 5, 20. A palavra diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Talvez Deus te trouxe aqui nesta noite, ou está fazendo você assistir esta mensagem, porque você precisa se reconciliar. E a reconciliação é para que você tenha a vida eterna, usufrua já dos benefícios da vida eterna. Mas talvez você, como embaixador de Cristo, tenha deixado de lado a sua missão. Mas Deus nos chama nesta noite para uma reconciliação. Para ter novamente o Espírito Santo em nós, como a própria palavra fala, voltar ao primeiro amor que nos motivou para a missão. Porque nós somos embaixadores de Deus. E quando entendemos que somos embaixadores, nós vamos entender que o embaixador, ele não atende aos seus próprios interesses. Já viu quando um país, ele determina, ele nomeia alguém para ser embaixador? Olha, você vai para tal lugar, você vai para tal país, para tal nação, representar aquele que está te outorgando o poder. E foi isto que Deus, ou o Senhor Jesus, estava fazendo aquele homem entender, aquele intérprete: olha, a estrada é perigosa. Esse caminho que ruma de Jerusalém para Jericó, na verdade é perigoso mesmo, mas eu estou te outorgando com poder, e você vai lá e vai resgatar as pessoas. Você vai lá e vai resgatar. Porque não era o próprio interesse dele. Glória a Deus que nós fomos outorgados pelo Espírito Santo e toda a autoridade nos foi dada para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para levar uma palavra aos cativos, uma palavra de esperança. E Deus, e o Senhor, como Ele quer, nós como embaixadores, Ele quer uma coisa muito importante. E é o que Deus mais falou comigo nesse texto. Porque quando você vai a algum lugar representando, você vai fincar lá as suas raízes. E quem te vê, vai ver a quem você está representando. Quando o Senhor fala, mostra que aquele homem, o bom samaritano, entrou, que estava de passagem por aquele caminho. Não há perigo, não há escuridão, não há barreiras, não havia pedras que pudessem resistir a ele. Porque com ele estava a vitória. E nós, como embaixadores, carregamos um estandarte da vitória.
uma bandeira da vitória, e é isso que precisamos mostrar aos nossos problemas, aonde entramos, aonde temos dificuldade, porque às vezes valorizamos os problemas e esquecemos de dizer quem está conosco, e a bandeira da vitória que carregamos em nome de Jesus. É o estandarte da vitória. E aonde você fincar esta bandeira, aonde você fincar o teu pé, nada vai ser igual, tudo vai mudar pelo poder de Deus. Aí você pode ser um embaixador na sua família para fincar a bandeira da vitória. Você pode ser embaixador no seu trabalho, nas suas finanças, nos seus negócios, no seu casamento, para ter vitória. Aí você vai mostrar o brasão, ó, eu estou aqui outorgado pelo Espírito Santo de Deus. Quem está comigo é o Espírito Santo de Deus. Então, ó, vai dando linha aí, ó, problema, demônio, tempestade, insegurança, enfermidade, vai caçando o seu lugar, porque não é aqui. Porque aonde eu coloco a planta dos meus pés, abençoado será. Aonde você coloca a planta dos seus pés, abençoado será, porque você é um embaixador de Deus. Você carrega a vida eterna. E para nós finalizarmos a mensagem dessa noite, eu queria dizer para você que nós não estamos sobre o governo do príncipe deste mundo, mas nós fomos outorgados pelo Espírito Santo. Abrace esta verdade, tome posse desta verdade, desta bênção, em saber o seguinte: olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Mas não esqueça também que você, como embaixador de Deus, foi levantado para trazer boas novas, para o resgate de muitos que Deus quer agregar à família espiritual dele. Não podemos esquecer disso. Por isso que a palavra fala bem assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E a resposta de Jesus é: vai e faze da mesma maneira. Que possamos fazer desta forma como Jesus nos comissionou, para que tenhamos uma vida vitoriosa. Que Deus nos abençoe com esta palavra.